Ver se eu consigo fixar aqui. Aí, agora deu certo. Olá, olá, boa noite. Olá, Márcia. Olá, Ju. Boa noite. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas para mais uma live do nosso projeto Mães Fora do Padrão. E hoje com uma participação muito especial da Juliana, contando um pouquinho aí do seu dia a dia, compartilhando com a gente. E vamos lá. Ju, pode me chamar aqui, enviar uma solicitação, por favor. Pode entrar. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá. Aguardando a Ju. E vamos para o nosso bate-papo. Aí, muito bom. Agora vamos aguardar a entrada dela. Espero que a internet hoje fique boa, né, gente? Porque esse tempinho, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui tá uma chuvarada. Olá, deu certo! Tudo bem, Ju? Tudo Joia, pode jóia? vir. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. E está me ouvindo bem? Pô, tá ótimo o som. Tá indo bem Tá aí? legal, imagem, tudo, o seu também. Tá todo mundo, gente, tá tudo tranquilo, né? E aí, Ju, vamos para um bate-papo bem bacana. Vou Bora lá. falar rapidamente aqui sobre me apresentar e você também. E aí a gente já começa com o nosso assunto, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou psicopedagoga, eu moro na cidade de Araraquara e estamos desenvolvendo um projeto, eu e uma amiga, Darcy, estamos desenvolvendo um projeto Mães Fora do Padrão. E para deixar o nosso projeto ainda mais bonito, ainda melhor, nós estamos trazendo mães muito queridas que fazem trabalhos lindos com seus filhos. E hoje a nossa convidada especial é a Ju. Então se apresenta aí, Ju, fala um pouquinho. Gente, boa noite. Obrigada mais uma vez, Claudinha. Eu sou amiga do projeto Mais Fora do Padrão. Prazer poder estar aqui, poder contribuir de alguma maneira, né? Trazendo aí a minha experiência de vida com o meu filho, né? O Rodrigão, que vai completar 15 anos agora em novembro. Nossa, já vai completar 15 anos, olha só. E o tempo passa rápido, né, Ju? Passa. Nossa, é assim, um estalar de dedos. A hora que você vê, já era, né? É verdade. Bom, gente, então agora eu vou passar a palavra para a Juliana, para ela contar um pouquinho para a gente aí do seu dia a dia, compartilhar com a gente como que é o seu dia a dia com o Rodrigo, como o que você percebe de dificuldade no seu dia, o que você percebe de facilidade, enfim, a palavra é sua. Vamos lá. Então, é o seguinte, gente, o meu filho, ele se chama Rodrigo, ele tem 14 anos, né? Ele vai completar agora, dia 23 de novembro, ele completa 15, e eu descobri que ele tem Asperger, né? Quando ele tinha 8 anos. E, assim, foi completamente fora do padrão mesmo, né? Até a inclusão dele na escola, né? Até antes dele ir para a escola, que ele só foi entrar com 6 aninhos, eu protelei, assim, o máximo que eu pude. Eu queria fazer as coisas em casa com ele, eu sempre gostei muito dessa questão de ficar com a criança em casa e tal. E aí, assim, o desenvolvimento dele foi super, mega, ultra normal, né? Tinha algumas características, ele começou a escrever com 4 anos, eu achava bonitinho, né? Ah, que bonitinho! Mas, tipo, de boa, começou a andar com 9 meses, aí, tipo, tem surto psicótico, porque andou muito cedo e tal. E foi, né? Teve um desenvolvimento, assim, um desenvolvimento muito bom de primeira infância, né? Mas quando ele entrou na escola, com 6 anos, assim, aconteceram coisas muito estranhas. Ele não conseguia ficar na escola, né? Ele tinha, assim, muitas crises de choro, ele ficava desesperado e, né? Aí comecei a ter problemas porque, assim,
coordenadora, psicóloga da escola, chega junto e fala, seu filho tem problema. Daí, tipo, tá, e aí, o que que eu faço, né? Porque, assim, não viu nada, via que ele chorava, né? Enfim. E aí, comecei a arear com o médico, né? E vai no neurologista, vai no psicólogo, e toma xingão de todo mundo, né? Basicamente, mãe, a culpa é sua. Sim. E é legal você passar isso pra gente. Conta pra gente como é que foi essa fase para você, do diagnóstico, enfim. Na verdade, né, o primeiro diagnóstico que eu tive do Rodrigo, quando ele tinha 6 anos, foi de angústia por separação, né? Foi o que o médico declarou no laudo dele. Então, ele sofria por não se ver, assim, ele não conseguia ficar longe de mim. E, beleza, apresentei isso na escola e o médico, assim, deu uma autorização para mim para que eu pudesse ficar como acompanhante do Rodrigo na escola. E aí ele desenvolvia as tarefas dele, mas assim, chegava um certo horário, ele não suportava ficar. Ele queria ir embora. A gente pegava, né? Eu e meu marido levávamos ele embora, né, o Ricardo. E eu continuava achando aquilo estranho, né? Porque além de tudo, ele assim, vomitava, ele tinha refluxo gastroesofágico, na época ele já tinha melhorado bastante, ele era alérgico à lactose, então tinha muita restrição alimentar, né? E de modo geral a gente foi indo, né? 6, 7, 8, até os 8 anos, nenhum sintoma de nada com relação ao autismo em si, né? Mas como ele tinha essa dificuldade de permanecer na escola, eu comecei a ficar encafifado com isso. E aí, como eu levava muito essa questão de, assim, de levar em psicólogo e psicólogo falar que eu era culpado. Levava em médico, eu era culpado. Tirando o que me deu uma boa resposta, né? Que ele tinha. Aí eu cheguei a ter o diagnóstico da síndrome do pânico. E ainda assim, tinha uma cobrança da escola, que ele tinha que ficar, aquela coisa toda. E eu achava estranho o nervosismo que ele apresentava. Eu resolvi começar a estudar, né? Aí eu parti para fazer faculdade de pedagogia também, né? Falei, eu vou ter que tentar ajudar meu filho de alguma forma. E foi assim que eu levantei a possibilidade, muito tempo atrás, né? Quando ele tinha 8 anos, dele poder ter o autismo. E aí, o neurologista que começou a cuidar da síndrome do pânico dele, começou a investigar, levou 1 ano e 3 meses a investigação dele, né? Mas nesse eu tive uma perda muito grande, né? Foi em 2014, a minha mãe faleceu, e ela morava com a gente, e pro Rodrigo foi um choque. Aí ele entrou em depressão, uma cadência de problemas, né? Sim. Escola, pânico, depressão. Aí ele começou a fazer tratamento de depressão e veio o diagnóstico, que sim, que ele tinha o Asperger, e que ele era autossabotagem, que também é um problema, né? Sim. E assim, para mim, foi um alívio quando veio o diagnóstico, porque eu falei, nossa, agora eu vou ter um caminho para ajudar essa criança, Sim, né? com certeza. Com Para certeza. mim, né? Para mim e para o pai dele, né, o Ricardo, foi muito bom. E o Rodrigo, com o passar dos anos, quando ele entrou na fase da adolescência, ele demorou um pouco para aceitar. Ele teve a dificuldade de se aceitar enquanto Asperger. A sociedade massacra, né? Sim, sim. E, Ju, em relação à sua família, você passou por alguma dificuldade de aceitação? Ou foi muito tranquilo? Como que foi isso? Conta pra gente. Em relação à família, não. Assim, a minha mãe não chegou nem a saber, né? É, meu pai, ele achava bastante artigo, ele gostava de mandar para mim. Eu fui me aprofundando nos estudos e tudo mais, mas a família em si acolheu muito de boa, porque as questões de Asperger do Rodrigo, né? Porque cada nível de autismo é um nível, né? Ele tem muito problema social. Então a questão dele é assim, né? Estar num ambiente com pessoas que ele não conhece, socializar na escola. Então ele nesse sentido, ele gosta muito de ficar em casa, né? Então, eu acho que a grande dificuldade de vida dele vai ser isso, né? Lá na frente, como vai ser trabalhar, né? Me preocupa. Mas com relação à família, não foi problemático, porque como eu confiava a partir do que eu estava procurando nos estudos, eu já
Né, para minha sogra, para o meu pai, comentava da possibilidade de a gente ter um diagnóstico positivo, né? Sim. Então, eu não vivenciei aquela situação que a maioria das mães acaba vivenciando, que é aquela dor, né? De, ai, meu filho tem autismo agora, o mundo acabou. E não Uhum. acaba, o mundo não acaba, Sim. não. Com certeza. E você, na época, chegou a procurar ajuda de outras mães também que tinham filhos na mesma situação? Ou nem chegou a procurar nada, tentou resolver tudo sozinha? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu fiquei mesmo assim com atendimento médico, né? Aí, assim, depois do período entre 6 e 8 anos, que nenhum psicólogo sabia o que era, né? Cheguei a passar com um psicólogo que fez um processo com ele, nem cabe aqui falar muito sobre, né? Ele teve uma crise de choro, ele ficou chorando assim mais de 3 horas e só agravou o quadro dele, né? Para Tadinho. separar ele de mim, né? Me fechou numa sala e o menino na outra sala Oh, meu que Deus, obrigado. uma ideia assim, né? E assim, eu não sabia, né? O menino tinha 6 anos, o que que eu sabia, né? Eu falei, gente, o que que ele tá fazendo? Me fechou mesmo na sala e assim, eu decidi que não, que eu ia viver essa experiência sozinha. Tipo, eu ia sair da minha zona de conforto, sabe? Tipo, cair matando no estudo. Tive esse problema, né, da morte da minha mãe, que eu experimentei um período de luto horrível e, Uhum. infelizmente, eu não tive assim, a percepção que eu estava afetando muito ele com 8 anos. Realmente eu não Uhum. tive essa percepção que estudar não quer dizer que ajuda tanto assim também, porque não é porque eu estudei que eu sou perfeita, muito longe disso. Com certeza, é verdade. E é Funciona melhor. e uma situação também difícil para você, né? Na verdade, você estava perdendo a sua mãe, acabado de perder sua mãe, e ao mesmo tempo você tinha que saber lidar com essa situação e com a situação do Rodrigo. Sim, então fiquei com um monte de problema ao mesmo tempo, né? Então eu não percebi o luto que eu estava vivendo da minha mãe estava machucando e afetando ele, porque ele, como Asperger, ele tem uma percepção de mundo diferente da minha, da nossa, né? É uma percepção diferente. Então, ele sofria calado, né? Sim. Então, uma coisa que ele fala, eu falo assim para ele que ele é um professor na minha vida, né? Que eu não sou nada. Ele, para mim, é um professor. Então, ele fala assim: eu não tenho prazer de chorar. É um discurso que eu escuto muito do Rodrigo. Eu não tenho prazer de chorar. Ele, Olha, ele, ele sente, mas assim, ele não expressa. Então ele viu meu sofrimento com a minha mãe, estava destruído por dentro, só que assim, eu estava começando a entender esse mundo diferente, né? E quando uhum. ele chegou, 3 meses depois, já estava instalado o problema que era a depressão dele, e a gente começou a correr atrás do tratamento, que ele faz até hoje, tratamento medicamentoso, né? Ele precisa fazer Uhum. Sim. como uma comorbidade, como os médicos dizem, né? Ou seja, é muito comum a ter a depressão, né? Isso já é uma consequência. Ter déficit de atenção também é uma consequência. No caso dele, ele tem também, né? Uhum. Uhum. Hum. Olha só, estão colocando aqui para você, Ju. Eterna aprendizagem, né, da mãe de autista aqui, e Gratidão. a Liz também, te parabenizando pelo depoimento, muito lindo. Gratidão. Realmente é uma luta diária, né, Ju? É uma luta, porque quando você pensa que você alcançou um padrão, né? Que você fala, tá topper. Aí vem Uhum. um livro chamado Adolescência. Eu Que não a tenho adolescência em família, si já não é fácil, né? eu não A tenho família adolescência. Doriana. E não tenho família Sim. Doriana. E aí, tipo, como todo adolescente, tipo assim, tem uma espinha, meu mundo acabou. A menina me deu um toco, acabou o mundo 2 vezes, deu. Tá, mas vai passar dele. Mas eu sou Asperger, eu não vou ter vez, eu não vou casar. Com 14 anos eu comi terra. Ele tá preocupado. Ai, meu Deus, é bem assim. Então, assim, né? Oh, meu Então, Deus. vivenciar o drama da adolescência, que é o limbo, Oh, né? Que a gente vive no limbo dos dramas, né?
ações É antes de verdade, é e mais verdade. dificuldades dele em conviver com o Asperger, né? Então hoje ele fala, eu não vou carregar a plaquinha do Asperger, porque eu me aceito como eu sou. Então, eu considero isso uma vitória, Que né? ótimo, é isso que eu ia dizer. Realmente é uma vitória. Deixa eu tentar aumentar meu som. É uma vitória, realmente, para ele conseguir ter, né, essa abertura de chegar e falar isso para você, quer dizer, Sim, reconhecimento, né, na verdade, nossa, sim. excelente. Mas ele tem aquela questão que eu te falei, ele gosta de projeto social, mas assim, ele não consegue exprimir sentimento, essas coisas, e ele fala, nossa, e na hora de namorada, eu não consigo, né, falar. Então, assim, eu tô Uhum, vivenciando agora essa fase. Então, é tipo, uhum. que nem você começa com uma bolinha, depois duas, três, quatro. Eu tô com 10 bolinhas. Eu imagino. Ô, Ju, aproveitando que você falou sobre essa coisa de namorar, que agora a adolescência é o que vem pela frente, né? Aham. Você percebe se ele sente mais vontade de interagir socialmente, pelo fato de estar conhecendo pessoas diferentes? Como que funciona isso? Como que vocês estão lidando com isso, com ele? Então, a gente trabalha bastante assim, entre eu e ele, né? Que nem ele tem habilidade, ele tem altas habilidades, ele fala 4 idiomas, né? Então, quando ele quer conversar comigo como terapeuta, porque eu não levo ele fazer análise em lugar nenhum, eu mesma que cuido, né, dele. Então, o apoio que eu dou para ele, a gente conversa em inglês. Então, ele fala que a mãe fala em português, que a terapeuta fala em inglês. É meio fora do padrão. Certo, é ótimo, Aí perfeito, ele achou que funciona, então vamos que vamos, né? ótimo. E aí agora ele vem com esse discurso que aí eu tô tentando, assim, eu tô numa fase de tentar aceitar que ele estica o zóio para as meninas. Uhum. Ele quer vivenciar o outro lado, né? Que é o sexo oposto. Então ele Sim. tá tendo um desenvolvimento global de um modo geral, né? E, Uhum. e assim, só que você olha e fala, não, é um neném. Aí entra o lado mãezona, né? Não, é meu neném, não quero que faça nada disso. Como assim, né? Ele vem falar, né? Ai, como que eu vou abordar? E estica o zóio pra cima das meninas, podendo, né? Ele é Sim. atrevido nesse sentido. E eu achei que melhorou bastante essa questão da integração social, mas assim, virtual, né? Hum. O convívio social mesmo, por exemplo, agora a gente está no meio da pandemia, mas eu promovia bastante reuniãozinha aqui em casa, trazia amigos, né, dele, primos, essas coisas. E aí aí ele não fala outro idioma, ele toca 3 instrumentos, não toca nada, daí você passa por Mas longe. olha só, gente, que coisa. E com o pai, como é que funciona isso? Então, o pai dele, o Ricardo, também é Asperger. Então, assim, aí cai naquilo, né? Ele não tem características típicas, assim, de um autista moderado ou mais um grau mais severo, né? Ele não se bate, ele não tem estereotipias, ele não tem a ecolalia, que é aquela coisa, né, de ficar repetindo que, né, e nem o Ricardo, que é o meu marido. Não, assim, na verdade, eu acho que ele tá muito bugado, assim. E aí um tira sarro do outro, sabe? É engraçado a relação deles. No começo, Aham. ele estava muito aflito, né? De pensar como ia ser. Porque ele começou a perceber, né, o Ricardo, que ele tinha características, porque até então ele também não tinha diagnóstico. Aí Entendi. eu acabei descobrindo também, levei para o médico, Uhum. questionou. Tipo, Aham. tá, agora já passei dos 40 e agora? O médico falou, filha, agora não tem o que fazer. Né? Mas é bem assim, né? Olha só, Ju, nós tivemos aqui 3 comentários, ó, que é mãe de autista. O Caio é um fofo, essa mãe fez com a gente também já uma live. O Caio tem 12 anos e é grau moderado, não conversa. Então, infelizmente, não consigo saber dele em palavras o que sente, o que quer. Só quem é Sim, mãe de um autista entende. Sou grata
Pois ao menos fala. Tem mães que nunca ouviram seus filhos autistas. Realmente, Sim, realmente. Olha só, e tem uma pergunta aqui para você, Ju. Vejo muitas pessoas falando que mãe tem que ser mãe e não terapeuta. Como você assumiu essa tarefa de você mesma cuidar do seu filho? Conta um pouquinho pra gente. olha, eu vi assim de uma forma muito natural isso. Sei separar, às vezes não sei separar. Como eu passei por muitos médicos, vários terapeutas, e assim, o Asperger, né, diferente de outros graus do autismo, realmente, né, nós estamos falando de um grau bem sutil, né, que é um espectro, né, que a gente fala, do transtorno do Isso, espectro. isso. Então, ele não tem comprometimento intelectual, enfim, a aprendizagem dele se desenvolve, ele tem problemas de matemática e tudo mais. Então, assim, eu não tive uma boa oportunidade ou feliz oportunidade com os terapeutas que eu levei, tanto que ninguém descobriu, né? E às vezes eu não sei separar e eu peço que ele tenha paciência mas eu não recorro realmente a outros terapeutas. Eu também assumi a questão de educação escolar dele, porque por ordem médica ele foi afastado da escola. Então, eu sou responsável também pela educação dele, ele é um aluno homeschooling. Então, assim, a gente não é até que não tenha que ser, né? Por isso que eu falo que sair da zona de conforto e ser fora do padrão, às vezes não é uma opção, é uma necessidade. Eu vejo, Sim. né, desse modo, pelo menos foi assim na minha vida, porque eu tinha que cuidar da minha mãe, que era doente, meu pai faleceu há um mês, eu tive que cuidar do meu pai depois da minha mãe, que faleceu há 6 anos. Então, assim, eu não tive uma boa perspectiva com os terapeutas que eu procurei, foram muitos, né? Então, eu Uhum. não sou unidade de modo algum. A maior parte Uhum. é mãe do Rodrigo. Mas às vezes ele quer conversar, quando ele quer conversar, e sim eu assumo uma postura de não julgamento. Então, Sim. digamos que a terapia que eu faço com ele é não julgar ele enquanto mãe, ouvir ele enquanto amiga, confidente, tem Uhum. funcionado. Funcionou em muitos Uhum. aspectos. E Entendi. em outros talvez não. Acredito que não. Porque não tem 100% de assertividade. Isso é impossível na vida de ninguém Claro. vai ter. Ninguém, bem, nunca. Impossível, impossível, é verdade. E entre esses, né, de mãe terapeuta, qual foi a sua maior dificuldade que você acha que você enfrentou, que você vem enfrentando? Maior dificuldade? Eu acho que ainda é a social. A sociedade ainda olha o autista e a família com aquele rótulo, nossa, coitados, né? É. Então, isso é uma coisa que, de um modo geral, me incomoda no sentido de que a gente tem que buscar o melhor para os nossos filhos, Sim, né? com É certeza, claro com que certeza. tem outras condições que são muito mais graves, é óbvio, né? Eu já atendi crianças com problemas muito mais graves, né? E, Uhum. assim, a gente não domina tudo isso, é muito complexo. Mas a sociedade, eu acho que ela é muito punitiva, ela rotula muito, isso dói demais. E a tal da inclusão mesmo, eu não vejo não, viu? Como mãe, eu acho que é o que eu mais sinto. A não Uhum. inclusão, ou o vitimismo. Ai, coitado, né, dele. Sim, é. E eu acho que muito pega também a falta do conhecimento sobre o assunto, né? Olha, tem uma mãe aí também comentando, é a mesma mãe, olha lá. Concordo muito dos pais se habilitarem. Somos os que mais ficamos com eles. Então, tendo qualificação e conhecimento científico primordial. Pronto. É isso aí, exatamente, Até porque, exatamente. para entender mais, eu lembro, a gente acho que até fez junto o curso, não foi? Que era de estilos parentais e de pais e cuidadores, Sim, 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 lembra? sim. Sim, Então, verdade. assim, é um olhar mesmo, não é olhar como tipo assim, é o meu paciente. Não, ele é meu filho e eu fiz um curso como mãe de autista para entender como eu posso ajudar meu filho como autista, Sim, né? com certeza, com certeza. E Então, ó, isso eu tem acho mais recadinho aí, ó. Infelizmente, a inclusão está muito longe, realmente. Infelizmente. E a falta de conhecimento, então, nem se fale.
E ó, Não e me a mãe colocou de novo, ó, sou enfermeira e estou terminando pós-interno por causa do Caio. Já fiz vários cursos. Ai, Parabéns! que É isso, lindo! isso é ser mãe fora do padrão. É deixar de lado essa sociedade e ir em busca daquilo que o filho precisa, daquilo que a família precisa para se tornar uma família ideal. Porque a família ideal é aquela que a gente projeta, não é, Ju? Sim, Para sim. nossa família. E outra coisa também, né? Se a gente pensa no sentido de levar uma criança, né, um adolescente, a Lisandra mandou um beijo, uma amiga minha de, nossa, de mais de 35 Legal! anos. O Quando a Ricardo gente, também. o Ricardo, meu marido, né? Quando a gente pensa num tratamento para uma criança ou um adolescente com autismo, os custos são absurdos. Então, nesse sentido, né, a gente tem que também pensar, meu Deus, como que vai ser, né? De repente, a gente realmente tem que arregaçar a manga e falar, não, eu vou aprender um pouquinho para ajudar meu próprio filho, porque, sei lá, 400, 500 reais por sessão, como que vai pagar, né? Sim, Como que você vai sim, fazer? Você está bem, você precisa, né, precisa de ajudar, de repente você investe 400 e faz o curso, sei lá, um exemplo hipotético, sim, né? sim. Então, quando a gente começa a entender os problemas dos nossos filhos, mesmo quando tem o déficit de atenção, ler um pouquinho, né? Se inteirar um pouquinho do assunto e não olhar como vítima ou não olhar como não tem solução, né? Tentar confortável de auxiliar o filho, né? E sem romantizar de que vai ter a família Doriana. Não romantize. Exato. Não adianta, não adianta, não existe, bem. Não Existe. O rola. cenário é maravilhoso. Saiu daquele cenário, era. Já era, É né? lenda, sabe? Não tem Sim. isso, Pura utopia, né? Imagina, né? pura utopia. Então, Exatamente. eu acho que quando a gente desiste dessa família doriana, né? Porque eu acho que a gente começa um relacionamento, casa, nananã, e a gente acha que vai ter a família doriana, que o marido vai vir montado a cavalo branco. Ai, aquelas coisas, né? Boba, nossa, essas coisas. Não é? Que vai ter um bebê, o bebê não vai chorar de cólica, aquelas coisas. Tudo mentira. Porque chora aquela barbaridade, misericórdia, né? Vai para a É isso escola, fica mesmo. doida com a escola, com a criança. Então, quando a gente começa a entender e assumir essa postura, você olha e fala: a minha família, ela não é Doriana, mas ela é a minha família, eu amo muito. Minha família, essa é a minha família ideal, porque é a minha família, não é? Eu acho que É é bem isso. isso. É bem isso. Ó, tem mais um comentário aí, Ju. Ó, investir na gente sempre. Eles é que são beneficiados. As terapias são caras e tempo insuficiente. Sim, Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. muito caro. E assim, na verdade, eles precisam ficar a semana toda, acho que se eu não me engano, são 40 horas semanais. Quem que tem para pagar isso no Brasil hoje? É verdade. É Né? Nos verdade, é Estados muito Unidos é triste. um serviço gratuito. Eu fico louca com isso. Os cuidadores lá, formados, eles vão na casa das crianças, passar as horas com as crianças para fazer o ensino de atividades. Aqui no Uhum. Brasil, É, é verdade, bem. É bem isso. Ó, tem uma pergunta aí, Ju. Ju, na sua opinião, como podemos de fato garantir a inclusão? olha, eu acho que a gente tem que continuar lutando pelos direitos deles, né? Eles têm os direitos deles. É. É essencial a gente ter um laudo médico constatando, né, diagnosticando, porque assim, por mais que eu tenha estudado e pesquisado e tudo mais, a gente na nossa área não pode dar um laudo a respeito disso e a respeito de praticamente tudo, né? Então, o Uhum. laudo é essencial. O que vai garantir é a gente continuar brigando, entre aspas, pelo que eles têm direito, né? Agora, que a inclusão propriamente dita vá acontecer, da forma que a gente espera, eu ainda acho utopia. Ainda acho, Difícil, né? infelizmente, a política de inclusão no Brasil ainda está muito longe de Sim. acontecer efetivamente. Infelizmente, eu não vejo, né? Assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é isso mesmo, é procurar os diagnósticos, né? E assim, deixar que os outros
pisem nos seus sonhos e nem nos sonhos dos seus filhos, dos nossos filhos, né? Sim. Mas essa questão da inclusão eu acho ainda difícil. A gente viu aí que vai ter uma mudança, vamos separar as classes, enfim. Sim, sim, é Preocupante. verdade. Ah, o Ricardo colocou que ele concorda também. É realmente, é pura utopia, né, Ricardo? É, infelizmente, e a gente vê que cada vez mais aparecem inclusões, né? E os pais mais perdidos, porque buscam, né, soluções e não conseguem encontrar. E muitas escolas que dizem ter inclusão, infelizmente, aí você vai atrás, vai a fundo para saber como é que funciona. E a inclusão é colocar, soltar na sala de aula e nada de separado, nada de um plano adaptado, nada de uma atenção especial. Então, assim, que inclusão é essa, né? A Então, inclusão é essa. Na verdade, acaba ficando mais excluído do que incluído, né? Lá naquele sim, cantinho. Então, essa visão dos pais é muito importante em relação aos filhos, né? Esse cuidado, né? Esse sim, cuidar de uma maneira diferenciada, né? sim. Acho que também discutir na escola é assim, essa questão. Não quer incluir, mas espera aí, vai excluir? Então, é brigar pelos direitos, né? É isso que eu Sim, acho que é lamentável. A gente saber que a escola vem com esse discurso, né? Que, não, a gente tem um programa todo feito de adaptações e tudo mais, e não acontece essa adaptação, na né? teoria é tudo muito lindo, né, Ju? Sim, é tudo lindo. Então, É na eu acho que prática. na prática, né, a coisa não acontece. Só que assim, sofre a criança, sofre a família, e como que vai ficar isso tudo lá no futuro? Porque eles não vão ser criança para sempre, né? Como é que vai ser Sim, inserção deles no mercado de trabalho? Então, é isso que eu falo, a gente vai acabar saindo desse padrão, dessa caixa de zona de conforto, porque a gente sim, começa a se apavorar. O que que vai ser do filho lá na frente, né? sim, com certeza. Ó, tem mais um recadinho aí, Ju. Pode ler aí, por favor. Como incluir num país tão sem educação? Olha quantos anos a luta dos deficientes físicos e poucas conquistas. Sim, Exatamente, é isso falou mesmo tudo. que a gente estava comentando. É uma Sim, pena, falou. né? Muito triste tudo isso. E assim, realmente, né, a mudança do país começa na educação, né? Na educação no sentido geral da palavra, né? Falta de educação, Uhum. falta É, educação, é verdade, no sentido literal da palavra, né? literal da palavra. Então, a gente não tem inclusão para surdos, para cegos, e se vai vendo a gama de pessoas que são excluídas, olha, você vê a pessoa que não tem uma boa condição financeira, ela é excluída, ela é alijada da sociedade, né? Sim, Então, eu acho que infelizmente. é um fator, assim, que predomina. Claro que, dependendo do grau do autismo da criança, lógico que complica muito mais, porque, às vezes, a criança vai precisar de uma fisioterapia, fonoaudiologia, outros profissionais, porque é um atendimento multidisciplinar. E você vai pondo na ponta do lápis, meu, onde vai parar isso? As mães Sim, abandonam os tratamentos, porque como que vão parar? sim, É muito é triste, verdade. É né? muito triste Então, mesmo, tem é muitos verdade. pontos, né? Então, eu penso pelo lado do meu filho, mas eu penso pelo lado das mães que têm quadros mais severos, né? Sim, sim, com certeza. E assim, né? E as mães também que têm dois, três filhos e de repente dois dos filhos apresentam algum transtorno, Sim, alguma coisa. Então, quer dizer, duplica tudo, né? Os gastos aumentam, a preocupação, né? Em estar solucionando sim, tudo, né? Tudo acaba aumentando sim, e apoio praticamente zero, né? Da, sim. né? Da sociedade. Mas, enfim, ô Ju, e você disse que está fazendo essa parte, né, do homeschooling aí com o Rodrigo. Você acha, você sente que está conseguindo suprir aí todas as necessidades dele? Como é que fala um pouquinho para a gente sobre isso? Olha, a questão do homeschooling, né, aqui no Brasil, ela não é legalizada, de modo que, assim, você decida, como nos outros países, o modo de educação que você quer para o seu filho. Porém, no caso do meu, ele é afastado por ordem médica, então
não tem como você derrubar uma ordem de um médico assim como se fosse uma liminar por justiça, né? Uhum. Sim, até o quinto ano do Fundamental 1, eu lecionei, assim, de fato. Ele cumpria o horário escolar regular da manhã, né? Foi do terceiro ao quinto. Até o sexto ano eu lecionei com ele. Do sétimo em diante, ele passou para a linha de pesquisa, que é a proposta do homeschooling, né? Então, Uhum. a gente trabalha com pesquisas que a escola envia, ele faz na medida do que ele tem dificuldade, eu auxilio ele. Como eu falei, ele tem facilidade com línguas, mas ele tem descalculia. Então, eu Uhum. dele para matemática, né? Porque ele não consegue, ele tem o raciocínio lógico, mas a lógica numérica para ele não funciona, né? Uhum. Como o Ricardo tem a dislexia, ele tem a descalculia. Então, Uhum. eu acho que, assim, como ele busca por si próprio também o conhecimento, eu acho que a gente está indo bem, né? Mas eu já sei que vai haver uma defasagem, por exemplo, para um Enem da vida, né? Que o ambiente escolar é diferente do ambiente do homeschooling. Mas, Uhum. além da situação que o médico tomou, a gente se adaptou muito bem a isso e ele também. E ele interage de forma social de outras maneiras, né? Uhum. Entendi, entendi. Mas, Ó, e temos aqui mais dois comentários, deixa eu ver aqui. A luta pela garantia de direito é diária e constante em todos os sentidos, sim, sempre, né? E a Dar sim, também colocou aqui, ó, poxa, quantas crianças e adolescentes estão completamente abandonados, pois sim, financeiramente os pais não têm condições de manter as terapias. Infelizmente, algo que deveria ser gratuito, né? Que deveria ter até alguns lugares até oferecem, mas para você conseguir esse tratamento é puxa uma vida, burocracia, é uma dificuldade, é uma fila de espera, enfim, sim. né? Nada facilita, né? Nada Sim. facilita. Até mesmo para você E conseguir o diagnóstico, né? Você fica em fila de espera, sim, porque tem pacientes que tem que passar com, como eu falei, com neuro, com fono, nanana. Aí você vai ver, por exemplo, aqui pela APAE, até que eu estou sabendo aí há umas 2 semanas atrás, a fila de espera para fazer investigação na APAE daqui da cidade tá de 1 ano e meio a 2. olha isso, gente. Olha Então, isso. é É, penoso, né? É bem penoso. olha aí, mais um. E em muitas escolas é um faz de conta, é aquilo mesmo que a gente estava falando, né? É É um um faz faz de de conta. conta. Mostra esse Exatamente. mundo de fundos. Ah, a gente vai fazer tudo pelo seu filho. Sim. Você vai morrer Mil esperando. promessas. Sim, sim. O Ricardo colocando, sempre priorizamos o bem-estar dele. É isso aí, Ricardo. Sabe, vocês estão de parabéns, porque a família de vocês é uma família maravilhosa, né? Eu tenho acompanhado aí o trabalho de vocês de perto e é É, tudo muito bonito. a Pode gente, é que falar, nem eu Ju. falei, né? A gente é meio assim, como fala, a gente leva as coisas muito na brincadeira, né? Porque para tirar um peso da situação em si, né? Então, Sim, sim. eu Mas comentei no. essa que é a família ideal, não é? É Então, saber lidar com a situação de uma maneira leve. é essa família Lego, né? Que vai tentando se encaixar, Sim, com certeza. vai funcionando, porque Sim. com esse jogo de cintura que a gente tem, porque a gente foi apanhando ao longo desses anos todos, né? Com a morte Aham. da minha mãe, agora veio o falecimento do meu pai, eu tive uma condição melhor de preparar o Rodrigo, porque meu pai tinha a doença de Parkinson, então ele pesquisava comigo, ele lia a respeito. Foi, lógico que ele é mais velho agora, né? Mas ele passou bem por esse processo, né? Sim. De desligamento com o meu pai. Mas, assim, é isso que eu falei, essa coisa de você procurar o perfeito, isso não existe, né? Padrão, né? Quem foi que botou na cabeça dos outros que tem que ter padrão? Padrão de beleza, padrão de educação, padrão de... Tudo, né? Para a sociedade hoje em dia, tudo tem que ter um padrão, né? Tudo. Nossa, né? Pelo É amor. absurdo. É O verdade. padrão é ser feliz, né? Eu acho que o grande padrão é ser feliz. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Ó, temos mais dois comentários aqui, ó. Estou nesse impasse com o Caio. Concluiu o sexto ano agora e ainda não alfabetizado. Penso muito em buscar outros meios, um tutor, investir no que gosta.
Escola Sim, regular, particular, faz inclusão, mas nessa pandemia, ao assumir sua educação junto à mesma, despertou essa insegurança. sim, É como você estava dizendo, né? Fala um pouquinho sim. sobre isso. É Essa uma ideia bem legal. Por exemplo, agora o pessoal está vivenciando, que nem quando explodiu a pandemia, né? O Rodrigo sempre Sim, falava assim, sempre rolou muito comentário assim, ele é homeschooling, a vida dele é bico. É mesmo, né? Tipo, será que é tão fácil, né? Ficar sozinho comigo, estudando? Será que tá tão simples? Será que era isso que ele queria? Ele pode não expressar, mas e no íntimo dele? Será que ele não sente uma frustração, né? Eu tenho sim, certeza, né? Por não conseguir ser aquilo que todo mundo é. E aí eu falo, Rodrigo, você não é todo mundo e não tem que ser. Porém, o que que eu vejo? Que coisas que eles gostam de fazer, na medida do possível, é bem legal a gente estimular. Então, que nem ele gosta do violão, ele estuda violão. Então, teve um período que ele quis fazer judô, vamos pro judô. Ah, mas fez 3 meses. ótimo. Sem problema, fez 3 meses, 6 meses. Uhum. Ó, quer desenho? Vamos pro desenho. Eu topo tudo. Ele quer? Eu coloco. Porque é uma forma dele experimentar, socializar. Sim, socializar, principalmente, né? Que é uma dificuldade muito grande, né? No Sim, caso do espectro. sim, Mas eu acho sim, realmente esse caminho que vocês tomaram, né? Que vocês estão trilhando aí com ele, perfeito, perfeito, porque assim você consegue dar autonomia para a hora que ele precisa, né? sim. Isso é muito importante, essa autonomia para ele poder trabalhar depois, viver em sociedade é muito importante. Ao mesmo tempo, você está ensinando, ajudando ele a lidar com suas emoções, com suas frustrações, com seus desejos. E muito bacana isso que você comentou, que você é a terapeuta falando em inglês. Olha só, ele consegue fazer essa separação, né? Quando ele quer se colocar Sim, foi para uma você, proposta né? dele, porque assim, ele começou a falar inglês com 6 anos, né? Uhum. Eu também dava aula de inglês e tudo mais, e assim, eu não estimulava, mas assim, aconteceu naturalmente, ele foi evoluindo. A única coisa é que rola às vezes um conflito porque ele fala britânico e eu falo inglês americano, e o inglês dele é 100 vezes melhor que o meu. Ele sempre fala para mim, olha, quando eu quero conversar algum assunto com você, eu prefiro que seja em inglês. Ele sempre colocou isso, assim, dos 9, 10 anos em diante. Vamos pôr dos 10 anos em diante. Então, quando ele quer bater um papo mais profundo, ele vem, assim, mais de terapia, vamos dizer assim. Ele vem conversar em inglês. Sim. Mas tem que, assim, nesse processo de adolescência, de amadurecimento, de todo o processo interno que ele passou e sofreu, porque para ele foi sofrimento a autoaceitação, né? Eu não passei pelo luto, a gente sabe que as mães, né, as famílias passam pelo luto da aceitação, porque eu busquei essa compreensão junto do Ricardo, para a gente saber o que ele tinha, afinal das contas, já que não tinha nenhuma característica evidente, né, do autismo, nada. Que foi então o diagnóstico tardio que nós falamos, né? Dentro de um termo mais técnico, o médico diz isso pra gente, que é o diagnóstico tardio. Então, a pessoa perdeu a linha de raciocínio. Você Você começou a pode falar, que eu perguntei dessa parte de terapia, né? Que ele sabia de falar diferenciar. inglês, do sofrimento dele, né? Então, assim, ele, dentro do sofrimento dele, ele foi também se debatendo e descobrindo meios de como sair daqui, porque ele se afundou na depressão da não aceitação. E eu acho que Uhum. foi o processo que eu tive com o Rodrigo nos últimos 4 anos, foi ele sair do luto da minha mãe e do luto da não aceitação sobre si próprio. Dele se amar, Uhum. né? Dele entender os limites e as capacidades dele, Sim. né? E entender que quando a gente se ama do jeito que a gente é, a vida tem um outro lado, né? Esse foi Uhum. o trabalho como mãe que eu fiz com ele, né? E Uhum. hoje eu vejo no Rodrigo um grande amigo. E eu falo para ele assim que todo dia eu aprendo alguma coisa com ele. E às vezes o Ricardo brinca, você se aconselha mais com ele do que comigo. Eu acho que ele tem muito a oferecer por ele ter sofrido muito lá calado no silêncio do mundo dele, né? Do mundo Sim, com autista, certeza. Sim. né? Dessa maneira.
dessa maneira diferente de ver o mundo que eles têm, né? Sim, é isso mesmo, Ju. Você falou tudo, é isso mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui. Ju, na live anterior, a Chandra comentou sobre a busca do autoconhecimento e que Hum, isso tem a sustentado muito. E você? Pois sabemos que tudo isso não é fácil. é. Esse negócio do autoconhecimento, assim, de uns 2 anos para cá, eu comecei a ficar mais introspectiva. E vinha comentando com o Ricardo que eu estava sentindo que eu estava estranho. Que assim, eu estava procurando mais respostas. Aquela famosa pergunta, né? Que hoje eu lembro muito do meu pai, que ele sempre falava isso para mim. De onde vim, para onde vou, quem eu sou, Quem eu né? sou, exatamente. Quem eu sou nessa história toda, né? Então, eu sou a Ju, eu sou mãe de um autista, eu tô aqui com uma missão, que eu tenho um filho, eu tenho que encaminhar esse filho. Tinha minha mãe, cuidei dela até o fim, tive o meu pai, cuidei até um mês atrás, que ele se despediu e virou estrela, né? Então, esse autoconhecimento, quando a gente começa a buscar isso e não ser vítima e não se sabotar, né? Quando eu saí dessa zona do vitimismo, as coisas fluíram melhor, né? Mas eu levei aí, 20 anos para entrar nesses 2 anos de autoconhecimento. Então foram 18 anos, faz 23 que eu tô com o Ricardo, 18 de casada. 18 anos aqui. Mas peraí, o que que vai ser? O que que eu tô fazendo? Para onde a gente vai? Como ser humano, né? Então, a busca de si mesmo, eu acho que quanto antes a gente estimula nos filhos, principalmente, eu tenho estimulado muito isso no Rodrigo, né? Nesses últimos 2 anos. Que é isso. Uhum. O ser adolescente é muito legal, mas procura dentro de você quem é você, o que você quer, né? E assim, eu penso, chegou lá. Chegou lá onde? Aonde eu quero chegar? Sim. Né? Eu não quero que ele seja o médico mais famoso do mundo. Eu quero que ele seja a pessoa mais feliz que ele puder. Feliz, exatamente. É Exatamente. essa a busca do É autoconhecimento. essa Então, dica. né? Eu quero, Exatamente. eu quero ser feliz na medida que Deus me permitir. E vem de Sim, dois com anos pra cá certeza. que eu comecei nesse processo. Não, eu não sou vítima. Eu tenho que ser grata. E aí eu Exatamente. comecei a praticar gratidão com mais intensidade, gratidão, gratidão. E a percepção do mundo ficou diferente, né? De um modo geral. E sair da Sim, posição de vítima, porque a gente se sente vítima. Infelizmente, a sim, gente se sente porque a sociedade põe a gente nessa condição. sim, com certeza. É isso mesmo. Eu Olha, vejo e as a crianças Chandra, que têm a óculos, eu me Sandra fecho. colocou, ó, a Sandra colocou aqui outro comentário. Sim, pagar cara escola para socializar, basicamente. Será justo isso? Tenho mais dois neurotípicos e ele é muito sociável, mas é esse medo dele se achar diferente dos irmãos se for tirado da escola. No caso, é complicado também, né, Ju? Porque você tem só o Rodrigo. Sim, são situações diferentes, né? Porque é uma família já com 3 crianças, né? Isso. Sim. Olha lá, ela colocou aqui. Também acho grandes seres humanos, não subestimo nunca o Caio, aprendo muito com ele. Com E é um certeza. aprendizado diário, né? É o que a gente fala, é realmente um aprendizado diário, né? Eles Isso são mesmo. Quero que o Caio maravilhosos. seja feliz, está tudo certo. É o que a gente quer para os nossos filhos, né? É o que a gente Sim, busca, né, Ju? sim. E Estão felizes? Então, eles são nós também maravilhosos. estamos. Né? Eu falo Sim, assim que eles têm uma percepção tão aguçada. E se a gente para e presta atenção e tenta enxergar, porque é mais fácil a gente enxergar pela visão e pela ótica deles do que ao contrário, né? sim, Então, sim, por exemplo, por que que o som incomoda? Aí por que que você vai perturbar e deixar o som alto? Diminui o som, sabe? Algumas pequenas adaptações. Então, quando a gente sim, tem essa sensibilidade de se adaptar a eles e não eles terem que se adaptar a nós, aí também é sim, sair do nosso egoísmo, né? A sim, gente, exatamente. olha, nós somos egoístas, né? Eu não queria que minha mãe tivesse morrido porque era minha mãe. Peraí, apaga isso, tá errado, né? Exatamente. A gente tem que sair desse egocentrismo e isso é a busca do autoconhecimento
Enfim, tá tudo Sim. interligado, né? E quando a gente começa a tentar interpretar o mundo como eles interpretam, meu, é um aprendizado, é um atrás do outro. É Você um fala que aprendizado diário, né? É um aprendizado diário e de uma forma leve, né? Porque a sim, visão que eles passam para a gente, né? Eu tenho a impressão, né, no seu caso, sim, pelo que você conversa, que a gente, né, comenta, é de uma forma leve, é uma visão, eles têm uma visão diferente sobre tudo, sobre o mundo, sobre tudo. Usam estratégias sim, diferenciadas para tudo, né? E nós estávamos, inclusive, comentando sobre, conhecido como meu mundo azul, e eu acredito que não tenha nada de mundo azul, que é um mundo colorido, que você sim, aprende a ter uma visão tão diferente de tudo, sim. não é isso? É muito, assim, isso que eu falo, é muito peculiar essa visão que eles têm e a gente está Sim, disposto a ouvir. É muito interessante, porque a gente tem um raciocínio lógico, eles também têm um raciocínio lógico, mas a lógica deles não é a mesma que a nossa. Se você for parar para pensar, a lógica exatamente. deles é mais lógica do que a nossa, muitas vezes. Exatamente, é isso Né? mesmo, Então, exatamente. eu vejo o Rodrigo, muitas situações que a gente conversa muito, daí ele fala, ó, tá vendo? Se você tivesse raciocinado da maneira que eu raciocínio, olha só onde ia chegar a situação. Aí eu olho e falo, cara, o raciocínio dele faz mais sentido do que o meu. Então, que conclusão que eu chego? Eu tô com 44 anos e ele vai fazer 15. O tempo de vida nada tem a ver com a experiência de vida. Ele já sofreu muito mais vida do que eu, né? Ah, mas você cuida dele, você. Mas e dentro dele? Eu não estou lá dentro dele. Ele é um indivíduo, né? Exatamente, é isso mesmo, O é isso sofrimento mesmo. faz a gente evoluir. Então eu falo assim que eles são seres evoluídos, com Sim, certeza. muito, é verdade, é isso mesmo. Nossa, Ju, você acredita que faltam minutinhos para acabar nosso tempo? Olha, eu não vi passar. Um bate-papo tão gostoso que passou que nós Gente, nem percebemos, né, gente? Olha que delícia! Ô, vou até Ju, para fazer então um cappuccino virtual. olha só, eu por mim passaria horas aqui conversando com você, que tá uma delícia, mas é que se cair a live a gente não consegue deixar gravada, né? É uma hora Infelizmente. só. Então, Aham. assim, ó, rapidamente, o que que você deixaria como mensagem para essas mães que estão aqui nos assistindo hoje? Vamos lá, o que que você deixaria para gente? Olha, eu vou deixar uma mensagem assim, ó. Ser autista, né, quando você recebe um diagnóstico, isso não é uma sentença. É apenas uma condição que nós vamos ter que aprender a vivenciar com muito amor. A maior terapia para o autismo é o amor, a aceitação, paciência, tolerância. E é só uma condição, não é uma sentença. A sentença é quando, infelizmente, quantas mãezinhas recebem o diagnóstico de um filho com leucemia e ele tem pouco tempo de vida. Nossos filhos têm a vida inteira para explorar. Então, só é uma Exatamente. condição, né? Então, Maravilhoso. dá para a gente fazer muita coisa, mesmo que tenham muitas limitações, né? É um caminho espinhoso? Sim, mas as rosas são lindas, perfumadas e têm espinhos, né? A vida é Sim, uma rosa, né? Então, exatamente. eu deixo, né, que isso não é uma sentença. Podem acreditar. Coloque amor, que eu tenho certeza que todas que recebem um filho especial, porque eles são especiais, né, como todos são, é porque a gente tem condição de encaminhar essas crianças para um mundo melhor. Filhos especiais para as mães especiais. Não são todas as mães que são especiais, assim como essas que recebem os filhos especiais, não é? Sim. Então, assim, Não minha pode deixar gratidão. aqui. Não pode, não pode. Minha Não, senão gratidão, faz. minha gratidão imensa por você, pela sua participação, por todos que estiveram com a gente nessa live maravilhosa, um depoimento assim encantador. E assim, minha eterna gratidão a você, Ju, e minha eterna admiração pelo seu trabalho com o Rodrigo. Para Viu? você, minha gratidão eterna, minha amiga do coração, que me ajuda tanto, me aconselha, me ouve.
Uma pessoa que Estamos juntos. não Somos tem mães nem... fora do padrão. Estamos juntos. Gratidão Mães por queridas, muito obrigada pela participação. Obrigada Muito por ter obrigada. Chandra, obrigada também, minha querida. O prazer foi enorme te conhecer também. Bom, então, ó, para quem ainda não está, vai cair daqui a pouquinho. Entra lá no meu Insta, lá na bio tem o link do Telegram. Entra para participar com a gente do grupo Mães Fora do Padrão, que nós temos bastante coisa interessante vindo por aí. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Ju. Tchau. Deus Tchau, abençoe meu a todos amigo. vocês. Obrigada por tudo. Obrigada, Cláudia. Amém. Te amo. Beijo, gratidão. Obrigada, te amo. Tchau, Te tchau. amo.